Vamos com o quadro Giro Entrevista desta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Como vai? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde a todos os ouvintes da 104 FM. Conosco também na bancada, Dário Miguel. Boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde ao nosso convidado, prefeito Santa Cruzense, Diego Cingolani. Para você ligado na 104 FM, essa comunitária que fala para toda Santa Cruz do Rio Pardo, e especialmente para você ligado, curtindo também através do Diário Cidadão. Quem está no Facebook, comenta, dá o like, compartilha, entrevista bacana, importante, temas relevantes da cidade serão abordados a partir de agora. Faça com que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Se quiser mandar alguma pergunta, na medida do possível, a gente traz ao final da entrevista para o convidado de hoje, o prefeito Diego. Manda para o WhatsApp 997726104 DDD 14. Mensagem de texto e tem que se identificar, beleza? Nome, bairro, cidade, enfim, tem que se identificar na fala aí, na mensagem, né, que vocês enviarem aqui para o nosso WhatsApp. Bom, prefeito. Falávamos aqui rapidamente antes de começar a entrevista. O senhor esteve em Barretos no final de semana e a informação de que algumas conquistas. Eu quero começar hoje com ganhos para a cidade, verba, conquistas importantes para o município. Sim, aí. Claro. Começar já em primeira mão. Conta pra gente aí como é que foi essa viagem. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Sim. Quero deixar bastante claro para a população que a viagem a Barretos é uma viagem pessoal. Sim. Desse prefeito. Não fui com o carro da prefeitura, né? Utilizei recursos próprios na viagem, para que fique bem claro, né? Mas como um bom prefeito que busco ser todos os dias para nossa cidade, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Então fui a convite do capitão Augusto, através da frente parlamentar. Aliás, capitão Augusto, muito obrigado por nos proporcionar essa experiência. Tivemos ali uma vasta gama de contatos com outros deputados e o próprio capitão Augusto já disponibilizou R$1.300.000 para Santa Cruz do Rio Pardo para o ano que vem, durante uma conversa que nós tivemos. Ele sempre tem o compromisso de mandar recursos para Santa Cruz e para o ano que vem já carimbou aí R$1.300.000 que será empregado na construção da nova sede do Corpo de Bombeiros aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Nem os bombeiros ainda estão sabendo. Estão sabendo agora. Né? Os bombeiros têm esse pleito, o Corpo de Bombeiros. Eu respeito muito a nossa corporação. O capitão Augusto, como deputado federal, representando também os militares. Eu estive com os bombeiros no gabinete da semana passada. Liguei para o capitão falou assim, até o final de semana eu te dou um retorno sobre esse pleito. É uma obra que vai ficar em torno de R$2 milhões, uma grande obra que vai acontecer no município. E eu já tenho uma certa quantidade de recursos próprios destinada para essa obra. E o capitão Augusto vem para complementar e apadrinhar essa obra. Então, a viagem a Barretos foi extremamente produtiva. Além da diversão, uma viagem pessoal do prefeito. Exatamente. Mas também rendeu frutos aí. Com certeza, rendeu fruto, rendeu conhecimento e muitas ideias para a nossa festa do Eu ia Peão perguntar de Janeiro. sobre isso também, né? Inclusive, hoje tem uma reunião com o Marreiro, com a família Marreiro, por volta das 4 da tarde, para definirmos já, começarmos algumas discussões, já com ideias novas. Então, dinheiro novo para Santa Cruz, Corpo de Bombeiro terá sede nova e o principal, né, com a construção da sede nova do Corpo de Bombeiros, aonde hoje está o Corpo de Bombeiros, sobrará todo aquele terreno para o município. E ali, eu vou colocar isso num plano futuro, claro que neste mandato provavelmente não vai conseguir fazer tudo isso, mas o planejamento é colocar a regulação do SAMU e as ambulâncias, onde hoje está o Corpo de Bombeiro. Sim. E buscar dessa forma a unificação da Central de Regulações, Resgate e SAMU, que vai ser um grande ganho para Santa Cruz, e que eu fico muito contente por ser da saúde e poder colaborar com essa união que há muitos anos, né, a gente tenta trabalhar. Sim. E havia algumas dificuldades. E agora temos recurso disponível, estamos com sede de obras no nosso governo, várias obras virão sair, e essa também, porque o Corpo de Bombeiro colaborou. O Tenente Igor e também o Sargento Souza, salvo me engano. Souza, isso mesmo. Correram com os projetos, entreguem os projetos, que é o mais moroso neste momento a prefeitura, que eu vou apoiar aí a construção. Então deu tudo certo. Uma notícia importante, tem o local já definido, Diego, dessa nova sede do Corpo de Bombeiros? Será no próprio terreno mesmo. Naquele terreno, só que em outra ao lado de onde hoje está a sede do Corpo de Bombeiros. Sim. Será um prédio menor de frente, maior de fundo. Construído do zero. Vai manter o campo, vai manter toda a estrutura do Corpo de Bombeiros. Será respeitado o espaço destinado
para um projeto federal, que é o Ser 4, também naquele terreno. E ainda sobrará um espaço aonde, no futuro, faremos ali as adaptações, porque o prédio atual está muito ruim. Exato. Está caindo realmente. Eu fui visitar o prédio. É uma demanda antiga não dos tem bombeiros. condições de reforma. Aliás, condições até existem, não existe viabilidade para reforma. Então vamos presentear a corporação do Corpo de Bombeiros, que há tantos anos, né, trabalham para o bem da nossa população. Quando o prefeito acabou colocando agora há pouco sobre em Barretos, além dessa conquista também, pensando na festa do Peão em Santa Cruz do Rio Pardo, que logo mais à tarde tem uma reunião com Edson Marreiro, com a família Marreiro, para falar sobre a festa. Já foi divulgada toda a programação. Significa que nessa viagem sua para Barretos poderemos ter novidades na programação do próximo ano? Bom, a programação do evento é tudo por conta do Marreiro, do pessoal, né, que se organiza isso aí, de dar o apoio financeiro para isso. Mas existem algumas outras ideias que eles permitem, né, que nós pontuemos aí, né? A gente coloque para eles como sonhos, né? Eu sou uma pessoa de grandes sonhos e, como todo mundo sabe, né, como tentam colar de forma negativa, né? Eu sou um prefeito festeiro, mas o prefeito festeiro aumentou a arrecadação do município em 25% do ano passado para cá. O prefeito festeiro está fazendo obras, o prefeito festeiro está contratando novas frentes para Santa Cruz do Rio Pardo. Então, esse festeiro, minha gente, eu levo de uma forma muito positiva. Até agradeço quem me chama, porque nada em administração se faz à toa. Tudo advém de uma estratégia. E é dessa forma que eu trabalho. E é por isso que temos conduzido tão bem os trabalhos aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu quero ainda nesse início de entrevista seguir na pauta de novidades, informações que a gente está recebendo aí, muitas em primeira mão. A gente recebeu informação também que o município foi aí contemplado com um título, né, de selo Município Verde e Azul. Inclusive se destacando nessa área ambiental, entre todos os 645 municípios do estado, ficou em 11º. Qual a importância desse selo, prefeito? Ele diz respeito a quê exatamente? Em que benefícios ele reverte para a nossa cidade? O Município Verde e Azul é um programa do governo do estado de São Paulo e ele contempla ações de várias secretarias, tanto de ações internas da administração pública, quanto de ações para com a população. Vai desde economia de água até a liberação de novos postos artesianos, cadastros, enfim, passa pela saúde, educação, meio ambiente, obras, passa por todas as secretarias. Sim. E já há alguns anos Santa Cruz tem sido contemplado com esse prêmio. O Luciano Massó, que iniciou esse trabalho enquanto secretário do Meio Ambiente, fez a organização desses trabalhos e nós estamos mantendo e requalificando e buscando sempre melhorar. E para minha surpresa, né, sabíamos sim que tínhamos capacidade para ganhar o prêmio, mas não em 11º lugar do estado. Isso demonstra a nossa preocupação e o nosso trabalho também frente ao meio ambiente. Então, parabéns às biólogas da Secretaria do Meio Ambiente, às concursadas, e também à nossa secretária Lauren, que, aliás, Lauren, você tem me surpreendido a cada dia. Ontem, passando pela cidade, eu espero que isso seja a pauta da nossa entrevista também, eu vi o tanto que a cidade está mais limpa, está mais bonita. Porque eu usei esses microfones, Lauren, para me desculpar com a população sobre a morosidade desse trabalho. E ontem, realmente, você mostrou mais uma vez, Laura, para que você foi contratada e por que você está como secretário do Meio Ambiente de Santa Cruz do Rio Pardo. É aquela qualidade de serviço, é aquela quantidade de pessoas limpando a cidade que nós precisamos. Eu, enquanto prefeito, publicamente agradeço o seu trabalho, porque eu sou o líder de tudo isso. Mas é você que executou, foi você que lidou com todo o estresse da documentação, da licitação, dos prazos e, claro, das críticas da população. Mas está respondido, população, compromisso firmado. Todos os problemas dados serão resolvidos dentro da nossa administração. Eu não pretendo deixar problema para outro prefeito resolver. Tem um termo no jargão que é gancho. Chama-se gancho, prefeito. Eu justamente falei do selo verde porque eu iria puxar o gancho para o próximo assunto. Muito bem, mas o prefeito, como sempre ansioso, já vai falando. Já se antecipou, ele já antecipou o gancho justamente. Estou feliz hoje, estou tranquilo. Beleza, né? Entendeu? Selo Quero azul. falar de coisa boa. Selo Município Verde Azul, um reconhecimento aí pelo bom trabalho ambiental de Santa Cruz, que envolve várias pastas, vários setores, mas a questão da coleta de massa verde, entulho, também passa pelo meio ambiente e vem sendo uma problemática grave. O senhor admitia isso, até porque é inegável, isso é algo que salta aos olhos em Santa Cruz, mas percebemos de fato que nos últimos dias alguma coisa está mudando aí. Eu quero saber de fato quais foram as mudanças. O senhor já havia anunciado, por exemplo, a Codesan como uma empresa, a autarquia assumindo esse serviço. Já é a Codesan que está fazendo? Já tem maquinário novo? O que você pode adiantar, explicar, na verdade, né, prefeito, sobre essa tentativa de melhorar um problema que estava se arrastando já há algum tempo?
É o que eu digo, dentro da administração pública, algumas coisas são morosas, demoram um pouco, mas quando a gente resolve, é para ser resolvido, Claro. como de fato isso aconteceu. Então, só com o início da varrição e o início da nova empresa de coleta de lixo, quem anda pela cidade já vê a diferença. A questão da coleta de massa verde, a Codesa tem sim dado um apoio. Nós já fizemos a aquisição dos 2 caminhões pelo CIVAP, já está em fase final de recursos, de licitação, para a encomenda desses caminhões para somar ainda mais nesses trabalhos. Mas estamos gerenciando as equipes, trabalhando em contraturno, trabalhando realmente contra o tempo muitas vezes, para deixar a cidade mais limpa, mais organizada. Comecei a pintura das guias, a renovação das pinturas de vias, porque sem a varrição não adiantava pintar, ia ser uma maquiagem na cidade. Sim. Então eu prefiro esperar um pouco, ainda que lide com críticas, mas quando eu colocasse o carro na rua, ia colocar de vez. Foi o que aconteceu, um mutirão de varrição, um mutirão de pinturas de vias. Quem passou ontem pelo Bosque Lorenzetti, Planalto, viu a equipe trabalhando até altas Sim. horas da noite, melhorando aí a estética, a qualidade da cidade. E assim tem sido nossa administração, Diego. Feito obra por baixo da terra e por cima dela também. Essas ações são pontuais, paliativas, ou esse já é o padrão do serviço que a gente vai ter a partir de agora? Não, a varrição exige um contrato. Sim. Com X número de funcionários, e todo dia um fiscal vai lá ver se os funcionários estão trabalhando na quantidade que está no contrato. Isso está aí na responsabilidade da secretária Lauren. Prefeito, eu lembro que na última entrevista a gente, inclusive, acabou sendo insistente na solução da massa verde. Ou seja, tem uma data, prefeito, e na oportunidade o senhor não tinha uma data, não tinha uma expectativa. Sim, não quis colocar uma data específica. Hoje, a mesma pergunta, já dá para pensar numa cidade totalmente sanada com essa questão da massa verde? Bom, o resultado da melhoria está aí, por quem passa nas ruas já viu como que está o trabalho, em especial da semana passada para cá, já houve um grande avanço. Sanar o problema, agora que a licitação foi feita, está em prazo de recurso, encomendando os caminhões, creio que em 2 meses no máximo isso já esteja totalmente resolvido, que é o tempo de chegar também as máquinas novas, os funcionários, enfim, para terminar esse último bloco que está faltando, porém a melhoria já é vista a olhos nus por todos. Ontem eu rodei a cidade toda com o meu carro, né, bem importante colocar isso, né? Na hora do almoço, à tarde, sempre faço isso. Temos uma equipe de trabalho que saímos para realmente, cada um pega uma ala da cidade e vê como é que estão os trabalhos, e eu percebi uma melhoria muito grande. Quando tá ruim, minha gente, eu chego e falo que tá ruim também. Não faço vista grossa, não. Mas melhorou muito, então cabe os elogios devidos à pasta do meio ambiente. Na questão da varrição, prefeito, eu volto lá atrás na Ártica ainda, quando aqueles funcionários acabaram deixando, né? E a questão financeira deles? Eu lembro que a prefeitura acabou mantendo aí um dinheiro que seria repassado para a Ártica, acabou mantendo, segurando esse dinheiro. Hoje, esses funcionários já receberam esse dinheiro ou não? Bom, está tramitando na Justiça do Trabalho, né? As ações, alguns entraram contra a Prefeitura e contra a Ártico. O recurso o recurso referente à última parcela da Ártico está retido na Prefeitura. Então estamos aguardando as decisões da Justiça. Se a Prefeitura entrar como solidária na ação, nós estamos com o dinheiro guardado para fazer esse pagamento também. Mas isso compete à sentença do juiz do trabalho e não de vontade do prefeito, Dário. Essa situação de massa verde, entulho e varrição finalmente tem um encaminhamento satisfatório e a gente já percebe de fato uma mudança em várias regiões da cidade. Um outro problema, prefeito, que estava aí em suspenso, e eu quero uma atualização a respeito disso, é a questão do monitoramento, que é um setor importante. A gente sabe que é uma preocupação da sua gestão a segurança pública, que também passa pelo monitoramento. A gente já está vendo aí alguns frutos da própria operação delegada. Opa, importante firmada isso. entre município e Polícia Militar, mas o monitoramento também é algo fundamental. Temos uma licitação para acontecer e ela já está sendo alvo de polêmicas, né, sobre um aumento de gastos que pode acontecer no setor, na Câmara, alvo de críticas por parte da oposição, em especial do Júnior Souza, que já fala aí que isso está cheirando mal. Eu quero saber a situação do monitoramento. Certo. Se o primeiro ponto aí já está encaminhado, a questão de limpeza, como é que está a situação do monitoramento na cidade? Bom, primeira coisa importante, ressaltar que o novo contrato é de 30 meses, né? Por isso que o valor é maior. Sim. O tempo do contrato é maior, tá? Então vai ter um aumento realmente. Os orçamentos previamente feitos eram superiores a esse valor, inclusive com as empresas de Santa Cruz. O que eu preconizei? Pregão eletrônico. Para que não haja em nenhum momento nenhuma opinião como essa do vereador que está cheirando mal, né? Tem nada cheirando mal, não.
Nós fizemos o pregão eletrônico exatamente para dar uma transparência e uma maior amplitude na concorrência da licitação. Assim como eu fiz com o lixo e deu certo. Assim como eu fiz com a varrição e deu certo. Eu estou dando pluralidade e abrindo a licitação para que o Brasil inteiro possa participar, exatamente para não ter nenhum tipo de dúvidas sobre direcionamento de licitação. Então o edital está muito bem feito. O que acontece, vereador, é que o edital está complexo. São mais de 60 páginas, tem que ler, né? Então leia o edital inteiro, né? Antes de fazer qualquer tipo de crítica, antes de ver o valor, vê a vigência do contrato, o tempo, antes de falar besteira por aí. Prefeito, em relação à questão do vídeo monitoramento, no último final de semana, na edição do Jornal Debate, uma matéria também falando sobre um áudio, inclusive nós tivemos acesso a esse áudio também, vazando aí uma conversa de... Hoje pertence ao seu governo, mas quando vazou tudo isso, ainda era da administração do ex-prefeito, doutor Otacílio. Mas, inclusive, os secretários ainda estão trabalhando com você. Sobre esses áudios aí que acabaram vazando, essas conversas, o prefeito teve conhecimento, já consegue ter um posicionamento em relação a tudo isso? De forma nenhuma, mesmo porque não compete a mim, compete ao então prefeito. Se tiver algum tipo de manifestação que seja feita, ele que ocupe os espaços e faça aí algum devida resposta, esclarecimento. Não compete à minha gestão. Os secretários da época já estão em outras pastas, né? Então não compete a mim comentar sobre isso, Dário. Mas já que o Dário tocou nesse assunto... Mas enquanto a minha gestão, eu posso responder sobre qualquer coisa. Claro, é porque tá para contextualizar para quem eventualmente não leu a matéria. Em linhas gerais, são áudios atribuídos à gestão anterior, em que alguns nomes que seguem, né, na administração, agora como nomes do governo do Diego, eles teriam sido alertados pela empresa detentora do contrato, a Samson, de possíveis irregularidades da empresa que antecedeu, né? A empresa que ganha a licitação teria avisado a administração passada, fizeram alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. E dá a entender, no mínimo, uma omissão em tentar averiguar se de fato houve irregularidades no contrato anterior da Samson. O senhor acha que não tem nada a ver posicionamento seu em relação... Isso ocorreu em 2018. Exatamente. O contrato já é findado, inclusive, e eu tenho visto, não tenho participado, sim, né, do tão quanto empenhados estão os vereadores da Câmara em resolver isso. Então compete aos vereadores aí qualquer tipo de indagação, questionamento. Eu não estava como prefeito à época, então não tenho como responder por isso. Só apenas pela saúde, então, que era onde eu estava em 2018. O senhor concorda com uma CPI? Bom, eu nunca discordei de CPI desde o contrato agora, do início do contrato, mas se for para abrir uma comissão de inquérito, tranquilamente. Abra, analise tudo, desde o início do contrato, o que é normal, chame para os devidos depoimentos. Eu sou muito transparente, entendeu? Quanto a tudo que acontece na administração pública e na minha administração. É o que eu sempre coloco para vocês. Eu jamais vou passar pano para coisa errada, porque eu não peço para passarem para mim. E também não vou pedir e não vou passar para os outros. Então, se houver necessidade, que se faça. Eu não tenho medo nenhum de CPI, eu não tenho medo de nenhum manifesto, desde que, claramente, né, tenham razões e fundamentos técnicos e pessoas habilitadas para julgarem aquilo que estão lendo, né? Então, eu vejo aí que tudo isso, inclusive esse áudio, se for chegar ao ponto de uma CPI, que abra junto aí, faça investigações. Quem não deve, não teme. Prefeito, na questão de monitoramento, dá para se ter uma ideia, expectativa, hein, pelo menos uma data aproximadamente dessa problemática resolvida, ou seja, uma outra empresa fazendo esse trabalho aqui em Santa Cruz? Bom, nós vamos fazer o pregão eletrônico, tem toda a regra, os prazos de licitação. Creio eu, salvo me engano, acho que já tá tem data prevista, data dia 30, pro pregão, não é? Tem, eu não vou lembrar de cabeça, isso? mas tem data. Se a licitação for dia 30, não ocorrendo grandes recursos, né? Creio que em 1 mês e meio, 2 meses aí... A Samson já disse na mesma reportagem que vai tentar impugnar, né? Sim, sempre existe isso. Sim. Então, gente, é por isso que é importante ser colocado isso. Claro. E por isso que eu gosto muito de dar entrevista para vocês aqui nesse canal. Para explicar, a entrevista fica didática. Que não é vontade do prefeito ter ou não ter. Eu tenho que respeitar os prazos, eu tenho que respeitar o direito da ampla defesa de quem se sente prejudicado pelo edital. É complicado dar uma data, tá? Se tudo correr bem, acho que em 2, 3 meses deve estar começando uma nova empresa aí. Seja ela quem for, seja de Santa Cruz, seja de onde for. Tem que ter o melhor plano de trabalho, o melhor negócio e atender o edital. Agora, nós realmente estamos muito firmes nessa licitação. Essa licitação foi extremamente estudada pelo jurídico, pelos técnicos da área, para que realmente não ocorra nenhum tipo de sombra de dúvidas em relação à contratação. Qualquer empresa apresentando documentação pode participar, inclusive a Samson? Com certeza, se não existe nenhum processo que a impeça,
de concorrer à licitação sem problema nenhum. Prefeito, recentemente também acompanhei algumas atividades da Polícia Militar, atividades denominadas delegada. E o Diego então, antes de entrar nesse assunto, um monte de perguntas sobre monitoramento. Daí porque eu acho importante esclarecer. Eu sei que o edital novo é longo, é bem detalhado, até para que não fique nenhuma sombra de dúvida sobre possíveis direcionamentos. Mas quando o Jornal Debate traz na matéria, muito bem escrita, aliás, que podemos ter um contrato de até 2 milhões, colocando isso como um limite. Exato. Um limite que é normal cair. E aí ele cita algumas mudanças importantes. O prefeito não precisa detalhar esse edital, porque seria impossível pelo nosso tempo. Mas ali deixar claro que a gente pode ter mais pontos sendo monitorados. Há uma polêmica quanto à troca dos equipamentos hoje por novos, pela empresa que vencer esse edital. Eu queria que o senhor explicasse se partiu de você, né, essa determinação para que o edital, necessariamente, mesmo tendo que gastar mais, eventualmente, ele tivesse com mais pontos monitorados na cidade, equipamentos mais modernos, se isso partiu de uma determinação do governo. Em relação à extensão de pontos monitorados, sim. Sim. Foi um compromisso meu de campanha de trabalho, a questão do comércio, por exemplo, de algumas entradas da cidade. Sim. Isso eu havia pedido. A questão técnica de equipamento foi técnica dos secretários mesmo da área, não participei. O cemitério encaixa nisso? Com certeza, sem dúvida, é um ponto sensível. Aí, Dário, atividade delegada, você pergunta. Atividade delegada, acompanhando algumas ações da Polícia Militar aqui em Santa Cruz, inclusive notória também a participação da polícia na região central, final de semana, um local na Euclides da Cunha, uma loja de conveniência ali, onde concentra-se muitos adolescentes, a juventude. Na última sexta-feira acompanhei um trabalho da Polícia Militar, pela segunda vez que acompanhei esse serviço ali, uma concentração muito grande de policiais militares, inclusive com a participação da atividade delegada. É uma determinação, é um pedido do prefeito? Bom, eu fui questionado, inclusive, por você, acho que na última entrevista que eu dei aqui, se em alguns pontos a atividade delegada também iria E o senhor não quis responder? Eu não quis responder exatamente para que não se perca o sentido do trabalho, né? Mas está aí a resposta, Dário, porque eu gosto de responder as coisas com ações e não com palavras, né? Então, claro, novamente agradecendo ao capitão Cassiano, a todos os policiais que estão fazendo parte desse trabalho. O sucesso desse trabalho é tão grande, né, que nós garantimos essa semana, vamos adquirir 2 veículos Toro. Disponibilizaremos esses veículos para a Polícia Militar, para caracterizá-los realmente como viaturas, para fomentar essa atividade delegada, e mais um veículo também para o Corpo de Bombeiros. Então, Polícia Militar e o governo atual de Santa Cruz do Rio Pardo estão trabalhando em sintonia e isso dá resultado. É claro que no momento que eu estou sem monitoramento, é de forma, sim, fundamental uma participação maior desse policiamento. Mas mesmo quando regularizarmos o monitoramento, a atividade delegada continuará, porque já mostrou para que veio, já mostrou organização. Somos uma cidade feliz, somos uma cidade organizada, uma cidade de pessoas do bem. Então nós temos que prevenir, e a atividade delegada vem para prevenir certas ações como vem ocorrendo. Nós não estamos aqui para bagunça, estamos para administrar a cidade, para que todos convivam bem, desde a criança que acabou de nascer até o idoso mais velhinho de Santa Cruz. Nós temos que pensar em todos eles. Então, temos que ter o quê? Equilíbrio, cidadania, minha gente. E a atividade delegada vem para colaborar com isso. Nesse ponto que o Dário citou, durante essa operação, final de semana passado ou retrasado, se eu não me engano, é um ponto alvo de muitas queixas. De comerciantes que sempre, na segunda-feira, recolhem ali garrafas, muitas vezes a prédios que são depredados. O pessoal que frequenta ali, às vezes, faz necessidade fisiológica na porta do lojista, que na segunda-feira tem que lidar com toda essa problemática. Há a questão de uso de droga, seja ela lícita e ilícita, a gente não pode fechar os olhos até por menores de idade. Então, sem dúvida alguma, é um ponto em que essa atividade delegada deveria agir. Só que o senhor monitora tudo que acontece ligado à sua administração, deve ter acompanhado críticas também a essa operação de um possível abuso, no sentido de que houve certa truculência, que essa operação ela atingiu uma área onde muitas vezes são jovens que não têm acesso a clubes da cidade, a possibilidade aí de ir para fora para curtir a noite, se juntam ali com os amigos, tomam um negocinho, nem todo mundo que estava ali, aliás, a maioria que estava ali não era bandido, e muitos se sentiram reprimidos de maneira truculenta. Como isso é uma parceria do município com a Polícia Militar, eu queria saber a opinião do prefeito. Se o senhor pode, inclusive, à mesa, debater isso com o comando da PM, de que forma essa operação deve agir em termos que respeitem todo cidadão, né? Quem tiver errado que pague, mas quem também não tiver não pode tomar esculacho, né, do prefeito. A dificuldade é o cidadão de bem que está próximo de um grupo que está mal intencionado, ele pode ser vítima daquele grupo mal intencionado. Sem dúvida.
Quando num ato de urgência, realmente de uma interseção como foi feita ali, ninguém tem uma plaquinha no rosto dizendo sou bom cidadão, Claro. eu não sou bom cidadão. Então todos são tratados de uma forma de acordo com os ordenamentos militares. Agora, do jeito que estava ocorrendo a bagunça ali desregrada, como vocês mesmos colocaram, é muito complicado, né, para a polícia chegar e separar um do outro, mesmo porque todos os cidadãos têm os mesmos direitos, né? Eu não soube de nenhuma agressão por parte da polícia. Não, também né? não estou dizendo isso. Nada assim que justificasse tamanho debate. É claro que, a partir da hora que existe o policiamento, existe uma prevenção, teremos mais cidadãos de boa fé e menos interseções da polícia militar naquele espaço. Claro. Esse é o objetivo. E quanto a espaços públicos, né, nós temos sim prestigiado Santa Cruz do Rio Pardo com vários eventos culturais. Não dá para fazer todo final de semana, mas não tem no sábado, tem o coreto no domingo na praça, ocorre todo domingo. Sempre tem apresentação musical, teve corrida de manhã, no sábado que teve corrida, no domingo de manhã, no sábado, tem atividade de esporte na cidade, até pedir para estender os horários dos ginásios de esporte. Nós temos sim onde atender os jovens. Basta buscarmos educar essas crianças, educar esses jovens para uma educação cidadã e saber usar o espaço. Não é porque não está acontecendo nenhum evento institucional na cidade que eu vou parar num centro da cidade e badernar, não. Claro. Quantos não vão ali para se divertir? Mas, felizmente ou infelizmente, naquele momento a polícia tinha que agir daquela forma em defesa realmente daquele cidadão de naquele bem. ponto, recentemente, houve até incidente com arma de fogo. Exato. Não estou dizendo que Exato. não teria que ser feito, mas eu estou trazendo um outro lado que eu colhi das redes Sim. sociais. Alguns jovens que estavam por ali sentiram-se... É assim, é o que eu sempre digo, o remédio é amargo, Simples não é, não. mas tem que tomar. Mas é um processo, pessoal, de aculturação. Sim. É mudança de cultura. Então, no começo, a mãe tem que dar bronca maior no filho, né? Na primeira vez que ele erra, para depois conseguir amenizar no futuro e educar esse filho. Então, infelizmente ou felizmente, algumas ações têm que ser feitas e isso claramente é discutido entre os técnicos da área da política de assistência social, educação, Ministério Público, Polícia Militar. Não compete uma ação política sobre isso. Prefeito, o senhor tocou num assunto muito importante sobre alguns eventos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, mas porém no dia a dia também e nas noites aqui de Santa Cruz a gente vê uma carência muito grande da juventude, até porque eles acabam aglomerando nesse local onde recentemente teve uma grande ação da Polícia Militar, num outro local também muito conhecido aqui, num ponto comercial na saída para a cidade de Ourinhos. Porém, eu não vejo nenhum local em praças um atrativo maior para que esse jovem possa comparecer, para que esse adolescente possa comparecer com incentivo musical, coisas desse sentido. O senhor pensa nisso também ou não? Posso responder com bastante sinceridade? Tem que como ser. sou, Dário? Eu já levo fama, né? De prefeito festeiro. Né? E assume por isso, promover, né? E assumo. Por promover eventos em feriados, finais de semana, entretenimento, cultura, lazer, movimentação de comércio, etc. Se eu começar a colocar atividade musical de cultura durante a semana... Vamos abrir uma boate vai ficar municipal. Um pouco mais complicado, mas vamos lá. Vamos buscar o equilíbrio, né? lógico. Nós estamos fomentando o retorno das feiras das luas, né? Então tem a da quarta, que já não parou. Agora estamos trabalhando a parte elétrica da estação. Creio que em um mês, mais ou menos, já vai poder voltar a Feira da Estação, a Feira do Jardim Santana. Então, esses espaços de feira, esses espaços culturais, também são para os adolescentes. Lembrando que criança e adolescente, durante a semana, via de regra, né, tem que estar estudando, né? Mas final de semana é a minha colocação. Agora, no final de semana, nós estamos tentando trabalhar os coretos de domingo, que começam a partir das 8 horas da noite. Sempre quando tem algum grupo particular querendo fazer algum evento em Santa Cruz, nós estamos dando apoio, seja o campeonato de rock, seja os food trucks, que são na praça ali, na frente do santuário, na sexta-feira, também na praça Leão das Camarinha. Quer dizer, sempre tem uma apresentação musical, cultural. A prefeitura tem dado apoio para isso, inclusive para os privados. Eu reduzi as taxas de uso da Terçal da Expo Pardo, do Salão da Expo Pardo, só que nós estamos diminuindo taxas, mas organizando esses movimentos. Nós não queremos um oba-oba. Vai usar o Salão da Expo Pardo? Tudo bem. Qual é o tipo do evento? Não é para bagunça, oba-oba, uso de drogas, violência. Não. Tem que ter regra. E muitas vezes, parte de quem está organizando não pensa muito nas consequências. E nós pensamos. Então, é diferente quando você tem um evento privado, Dário, de quando você leva o nome do município junto. Nós temos que pensar numa cerca de um monte de coisa, desde o trânsito, segurança, saúde, educação. Então, é um pouco mais complexo, mas nós temos conseguido isso através também do esporte,
né, do fomento do desenvolvimento esportivo. Agora vamos reformar campos. Esses campos já serão iluminados. E claro também, Santa Cruz do Rio Pardo agora está tendo essa cultura mais de juventude, de dar vida aos espaços públicos. Durante muito tempo nós não tínhamos essa ótica, esse fomento, porque cada governo tem o seu olhar. O meu olhar da política social. Tanto que eu tô lá, vou começar a construir o barracão no Bom Jardim, entendeu? Justamente arrumar isso. o campo, iluminar o campo. Então, eu estou trazendo, mas estou com... nem acabei o segundo ano de mandato ainda, né? Trazendo esses eventos, esses esportes, revitalizando os espaços, iluminando os espaços, para que claramente seja distribuído em bairros várias atividades e que esses jovens e adolescentes tenham o lazer assegurado, mas um lazer destinado, orientado, com técnicos por trás disso, com cultura, com educação e claramente com segurança pública. Prefeito, justamente isso. Ontem, no Bom Jardim, o que eu fiquei sabendo é que teve o lançamento de todas essas reformas, essas melhorias pelo local. E não tinha participação de nenhum vereador, nem imprensa. Foi um evento anônimo? Na verdade, não foi um evento anônimo. Foi um evento natural. O meu governo é dessa forma. Eu não fico comunicando, né, as ações que são de minha competência fazer. Porque o prefeito, minha gente, é funcionário de vocês. Quando você vem trabalhar, você fica ligando para a imprensa acompanhar teu trabalho? Não. É claro que quando tem um cargo público, é normal essa participação. Eu não deixo, eu não restrinjo. Se tivesse toda a imprensa, poderia ter entrado toda a imprensa, mas eu não fico mandando convite para reunião técnica, né? E os vereadores, creio que alguns deles sabiam, foram convidados, não sei por que motivo, não participaram. A reunião foi muito produtiva com algumas lideranças do Bom Jardim. Quem passa ali pelo Bom Jardim, na entrada da Graminha, já pode ver. Eu visitei lá junto com o professor Edivaldo, com o Campanha, com a Carla do Obras, com o pessoal do trânsito. E realmente estamos fazendo várias mudanças ali. Estou fazendo calçado onde não tinha, guia e calçado onde não tinha. Tinha um buraco de mais de 3 metros lá, escondido no meio daquele matagal. Mandei limpar tudo, tampar, organizar. Vamos pôr LED, fazer uma praça ali e também construir o barracão. Esse é o sentido. É inibir áreas que possam, de alguma forma, fomentar violência, tráfico de drogas, é um e etc, trabalho etc. Então, não adianta fazer uma estrada linda da Graminha, entendeu? A entrada do bairro sem calçada para as pessoas terem acesso. Então, eu fui muito além daquilo que era proposto no meu programa de governo. O barracão vai sair. Eu fiz os últimos 3 quilômetros da Graminha, eu fiz calçada na entrada do bairro, eu estou fazendo um barracão na entrada do bairro e principalmente a circular, que daqui a uns dias já estará rodando lá também. Então, esse é o sentido, é continuar, melhorar e ampliar para a população, não apenas fazer a estrada, mas dar acessibilidade para quem também anda a pé, porque não é todo mundo que anda de carro, né, minha gente? E nessa questão aí de melhoria, principalmente no bairro da Graminha, o asfalto chegou para mim ontem também, parabenizando, ou seja, o trabalho bem feito, mas também pedir uma solução, porque a alta velocidade de veículos ali, até redutores de velocidades, porque teve um veículo que acabou saindo do asfalto ali devido à velocidade e acabou invadindo uma cerca. E segundo relatos de moradores, isso é normal. O asfalto ficou bom, então bom, a pessoa acaba abusa, né? usando a alta velocidade. Outra novidade, então, já, né, de antemão. Nós vamos iluminar tudo em LED ali. A estrada toda da Graminha será iluminada. O primeiro passo do projeto será até ali a serraria, tá? Que já tenho pronto, já vai fazer por esses dias. Depois vamos iluminar a estrada inteira. O pessoal do trânsito já foi lá, sinalizou. E sim, não se descarta a hipótese de alguns redutores de velocidade. Estamos organizando isso. Vamos fazer possivelmente alguns testes com a lombada ecológica, que aliás funcionou muito bem ali naquela travessa da Alziro de Souza Santos ali, com a Tiradentes, e pedir para comprar mais lombadas e devo instalar mais algumas dessas para agilizar o processo e também resolver essas questões de trânsito, Dário. Prefeito, eu quero falar um pouco sobre saúde. Na Câmara, na sessão ordinária da última segunda-feira, aprovou-se um projeto de autoria do Juninho Souza, que na verdade apenas copia um texto, projeto de Janaína Pascoal, aprovado no começo do mês na Alesp, sobre a possibilidade da gestante, a partir da 39ª semana da sua gestação, optar pelo parto cesariano ou
ter garantido a anestesia em caso de parto normal, já é uma lei estadual, e também foi trazido esse debate para a esfera do município, através dessa lei do Juninho, que acabou sendo aprovada. É um tema bastante delicado. Durante a discussão aqui na rádio, por exemplo, um ouvinte sugeriu que talvez os vereadores devessem ter chamado um obstetra, um médico, uma profissional, para antes de decidir o voto sobre isso, por mais que mudaria nada, né, já que tem a lei estadual sobre isso, mas já que buscou-se trazer a discussão para o nosso quintal, talvez ouvir profissionais da área, pessoas ligadas à saúde de maneira técnica, algo que não aconteceu. Enfim, qual é a posição do prefeito a respeito disso? Certa vez, em relação a outro assunto, eu coloquei aqui uma crítica para a Câmara, né, que faltava um conhecimento técnico, uma habilidade técnica para lidar com a pauta naquele momento, e vocês se lembram muito bem, e todos sabem do que isso ocorreu. Sim. Né, ocorreu aí numa quebra, né, de grupo, enfim, foi tudo politizado. Então eu evito certas pontuações, mas como veio de você, cabe claramente a mim concordar. Né? Existe uma política de proteção à vida, da qual a Rede Cegonha faz parte, da qual eu fui um dos responsáveis por integrar isso no município. O fato de uma deputada fazer uma lei, ou de um vereador copiar e colar essa lei para fazer aí um apelo com as mães, né, não muda o principal, que é o corpo humano. Né? Existem mulheres que conseguem uma dilatação excelente para um parto normal. Existem mulheres que não conseguem uma dilatação. A analgesia, e olha que eu não sou médico nem longe, hein? Mas pelo pouco que entendo, a analgesia em parto normal faz com que a mulher não tenha contração, então dificulta a dilatação do colo dessa mulher. Então isso não compete à deputada, não compete ao vereador e não compete a mim, que sou administrador, né? Compete aos técnicos da área. Existem leis e diretrizes da Organização Mundial de Saúde que tangem para o fomento do parto normal, que é muito melhor para a mãe que no outro dia sai andando do hospital, para o bebê, mas são casos e casos que devem ser analisados clinicamente. Não dá para chegar com um pedaço de papel na mão, falar assim, eu quero fazer meu parto de forma A, porque tem uma lei. Não, não é assim que funciona. Em primeiro lugar está a vida da parturiente e a vida do bebê que está no ventre dela, que não depende da vontade dela, e sim do critério técnico estabelecido pelo médico. Talvez o ponto mais um dos pontos de maior discussão, prefeito, tanto no projeto da Janaína como esse, que é uma cópia, né, que foi aprovado em Santa Cruz, seja uma situação prática em que o médico, ao não concordar com a opção da mãe, por entender ali que o ideal seria um outro parto, não aquele que ela optou, o próprio projeto prevê que ele não precisa fazer o parto. Ele não vai contra o conhecimento dele e a posição. Aí ele teria que encaminhar esse parto para um outro profissional. Talvez numa superclínica. Como é que no SUS isso poderia acontecer, né? Só um exemplo. Exato. Para você e para todos que estão nos ouvindo. Pensem na prática isso. Pensem na prática. O que significa? Eu quero fazer meu parto do jeito A, o médico vê que não tem condição clínica e vai transferir a paciente. Não vai atrasar esse parto? Não corre risco esse bebê? Não tenho capacidade técnica, olha só, não tenho capacidade técnica para dissertar sobre o seu assunto. Eu tenho o quê? Noções dos estudos que fiz de gestão de saúde que tangem para maior número de parto normal. Sim. Por que vocês acham que Santa Cruz do Rio Pardo tem médico obstetra 24 horas? Por que vocês acham que Santa Cruz do Rio Pardo, eu, prefeito Diego, coloquei anestesista 24 horas na Santa Casa? É exatamente para dar um conforto maior para a gestante. Se precisar fazer analgesia, o anestesista está ali. Precisar fazer o parto de urgência, o obstetra está ali. É para isso, minha gente. Não precisa, novamente dizendo, fazer um estardalhaço desse. Todos nós, da saúde, e eu enquanto prefeito, somos favoráveis ao parto humanizado. Aliás, parabéns, professora Rosiane, que apesar de ter votado sim no projeto, isso aí é concepção de cada um, mas deu uma aula sobre humanização no parto. Até pilates a gente faz com as gestantes, preparando a gestante para o momento do parto. A integração da família com o hospital. Então tudo isso já é feito há muitos anos. Então uma lei como essa, na minha opinião, ela é desnecessária, né? Nós fazemos aí mais de 700 partos por ano na Santa Casa e procurem informações com as parturientes, né, que tiveram aí sendo atendidas pela Santa Casa. Somos referência para Bernardino de Campos, somos referência para vários outros municípios na CROSS do estado de São Paulo, em ginecologia, obstetrícia e UTI-NEL. Era só convidar os nomes renomados aí,
de cirurgiões obstetras, de pediatras, neonatologistas, para escutar a opinião deles sobre isso. Mas muitas vezes, na política antiga, né, e mesmo com pessoas jovens, mas com modelo antigo de política, o que vale é o apelo. Né? Daí, se você se coloca contra de alguma forma, fala lá, prefeito é contra. Não, não é isso não. O prefeito tem que prever pelas situações. E eu previ. Quando eu assumi o governo, tinha médico obstetra 24 horas. Agora tem obstetra e o anestesista 24 horas. Estamos ampliando as UTIs. Eu, enquanto secretário de saúde, ampliei a UTI de 5 para 10 leitos na Santa Casa, a UTI NEL, a UTI adulto. Estou ampliando de 5 para 10 leitos, porque ali também se contempla o pós-parto, se houver necessidade. É nisso que o vereador tem que se pautar. Fiscalizar se aquilo que é contratado está sendo realizado. Você citou a fala da Rosiane, prefeito, pelo jeito, então, o senhor acompanhou a discussão e a votação desse projeto. Muito pouco. Eu recebi a fala da Rosiane, na verdade. Individual. Foi muito boa a fala dela. É enfermeira também, para quem não sabe, a professora Rosiane, além de professora, também é enfermeira e é conhecedora do assunto, está também atuando dentro da rede, faz parte do executivo. Eu só citei ela pelo seguinte, se o senhor também ouviu outras falas ao longo da discussão do projeto, e se entende que houve, de fato, mais uso político do que realmente o entendimento de como é o cenário para Santa Cruz do Rio Pardo. A questão da humanização, todos os procedimentos que são ofertados à gestante, e ali, durante a discussão, a coisa partiu muito mais por uma bandeira, para um lado e para o outro, do que de fato conhecimento do que acontece em Santa Cruz. E vou dar nome aos bois. Amanhã, hoje é que dia que é hoje? Quarta? Então, sexta-feira vai ter o professor Duzão como convidado aqui. Quando votou a favor, o professor Duzão disse o seguinte: temos embates com o Juninho Souza, mas nesse ponto eu estou a favor dele, e em tom irônico disse: essa é uma bandeira da esquerda, é uma bandeira de governos populares. Citou até um exemplo pessoal dele também, da esposa, que não vem ao caso aqui, mas disse que sim, essa questão do é um projeto contra a violência obstétrica. Só um minuto, Diego. Sim. Só um minuto. A própria Rede Cegonha foi estabelecida pelo governo do PT. E na Rede Cegonha a diretriz maior é ampliar o número de parto normal. É por isso que eu estou dizendo, se foi feito um uso mais político dessa história na Câmara, do que de fato os vereadores inteirados do que acontece em Santa Cruz. Não que esse projeto também, se fosse rejeitado, ia mudar alguma coisa, né? Afinal, já temos a lei estadual. Mas houve, na sua opinião, mais política do que outra coisa nessa história? O resultado da votação demonstrou claramente isso. Agora, prefeito, não vale nada, até porque tem uma lei estadual que vem aí. O ato médico, salvo me engano, que eu estou um pouco desatualizado, né? Faz algum tempo já que eu não lido com gestão hospitalar em si, mas o ato médico é soberano. Nós temos várias dificuldades. Existe uma religião em específico, por exemplo, que não permite a transfusão de sangue em casos de cirurgias. E vocês não têm ideia como é difícil gerenciar casos como esse. A equipe médica fica insegura, né, em realizar a cirurgia. Então, muitas vezes, dá-se a impressão que é um grande feito, quando na verdade pode prejudicar a sua saúde ou a saúde do seu bebê. Nós temos equipe, como eu disse, qualificada. Confie nos médicos, confie nos enfermeiros obstetras. Faça o seu pré-natal. O vereador, por favor, todos, convençam as gestantes a não faltar no pré-natal, a fazer os exames pré-operatórios, a conhecer o médico que vai fazer o parto dela. Depois resolve o tipo do parto. O mais importante é familiarizar a gestante, é explicar para ela como que é o processo da gestação. Cada um de nós temos um corpo, cada um de nós temos um tipo de corpo. E quem sabe julgar, naquele momento ali, qual a melhor opção de parto, não é a parturiente, e sim o médico. Em sintonia, o mais importante é o vínculo da parturiente com o médico e não a decisão final. Porque se o médico dá segurança para você, paciente, você vai aceitar. É isso que nós temos que trabalhar. Essa humanização, essa conversa, essa segurança. E não chegar com lei esfregando na cara do médico, ou o médico esfregando na cara da paciente. Eu não vejo Você vai sancionar a lei, não? Eu não vejo isso como viável. Olha, a lei ainda não desceu para o gabinete, mas não. Já digo de antemão. Eu vou retornar essa lei para a Câmara para que seja sancionado por lá. Eu me recuso a sancionar essa lei. Nessa linha de humanização da saúde, prefeito, recentemente nós encaminhamos à secretária de saúde, Anelise Link Leitão, alguns casos que teriam ocorrido no Centro de Saúde da Mulher, envolvendo o atendimento de um profissional em específico,
E é importante dizer que se trata de um profissional, até porque as mesmas pacientes disseram ter sido muito bem atendidas por toda a rede. Mas houve uma questão pontual. A gente, a partir de um caso, começou a chegar a outros, e isso nem virou reportagem, tá? Isso foi direto passado para a Annelise. Eu sei que em pelo menos um desses casos ela já conversou com a paciente e me parece que se confirmou aquilo que a gente havia antecipado à secretária. Me pareceu muito grave e eu acho que ela já deve ter exposto essa situação ao prefeito. Não quero aqui que o senhor trate do assunto, não sei que queira, com o nome do médico, nada, mas eu quero saber qual que é a postura do prefeito quando se tem situações em que nitidamente não houve um procedimento humanizado, em que denúncias graves recaem sobre um profissional, justamente um prefeito que tenta imprimir essa questão da humanidade, da humanização, melhor dizendo, sobretudo no atendimento à mulher, né? Essa sim é uma das bandeiras da sua gestão. Sem nominar, porque isso pode implicar em outras situações, mas se o senhor teve conhecimento desse caso, se alguma providência foi tomada e, de maneira geral, qual que é a sua postura frente Primeira a esse pergunta, tipo de situação? Quando foi essa informação para a secretária? Há 2 semanas. Essa informação não chegou ao gabinete. Não sei dessa informação. Vou levantar a secretária. Fica aqui registrado no ar. Já abra imediatamente processo administrativo contra esse secretário. Contra esse profissional médico, para que sejam tomadas as devidas providências. Inclusive, se é grave, como vocês estão dizendo, eu não tenho conhecimento da pauta, mas pau que bate em Chico, bate em Francisco na minha administração. Seja quem for, secretário, seja qual o assunto for, é da sua competência abrir o processo administrativo e levar isso ao gabinete. Isso ainda não foi feito. Se não foi feito, que se proceda agora, e hoje à tarde eu espero às 4 horas no gabinete para saber realmente o que aconteceu, os fatos, porque também temos que escutar os dois lados. E a Annelise é uma secretária muito participativa, muito humana e muito defensora dos direitos das mulheres. Então, de repente, está ocorrendo alguma investigação interna antes de chegar ao gabinete. Então, secretário, aguarda a senhora hoje à tarde para que nós possamos conversar sobre essa denúncia, sobre esse assunto. Eu, como sempre digo, não me nego a responder nada. Quando eu estou sabendo, eu estou, e desse caso ainda não chegou ao meu conhecimento. Para você ter uma ideia, prefeito, da gravidade de tudo isso, quando o Diego e eu, nosso departamento de jornalismo, tivemos acesso a tudo isso, a uma matéria que a gente poderia ter levado ao ar com nomes, com depoimentos dessas pessoas, resolvemos, no caso, pela gravidade, passar para quem realmente cuida da pasta. Ela atendeu muito bem a nossa equipe e já passou também, que já ouviu uma pessoa, confirmamos com essa pessoa, enfim, através dessa denúncia aqui na 104 FM, onde não falamos o nome do profissional, para o prefeito ter uma ideia, várias outras denúncias com nomes de pessoas querendo falar através da 104 sobre esse profissional, não discutindo a questão profissional desse médico, mas na verdade a questão de humanização, a questão de educação, onde o senhor prega há muito tempo. Ótimo, é bom que esclareçam isso para quem está nos ouvindo, porque quando se fala de saúde da mulher, se fala de profissionais médicos, nós vemos coisas em rede nacional aí em relação a abusos sexuais que são muito graves. Então, que explique para a população as questões da reclamação, que eu não estou sabendo, da reclamação do atendimento inclui a conduta profissional de educação do médico. Exatamente. O médico ser mal educado, está errado. É que ultrapassa até o limite da má educação, né? A forma não que não está errado paciente. Também. Então, vamos averiguar e as devidas punições devem ser realizadas. Quero fazer uma pergunta para o senhor, já que estamos falando da área médica. Inclusive aqui nesse jornal, nós acabamos levando uma denúncia e o senhor resolveu sobre uma médica lá no posto de saúde da estação, onde ela chega às 7 e muitas vezes acabava chegando às 10. A informação que o senhor passou para mim que solucionou esse problema. Tá tranquilo, normalizou, ela tá chegando às 7 realmente ou voltou, ou somente foi um tempo, agora voltou a atender novamente às 10. E o funcionário acaba marcando as pessoas para 7 da manhã. Tá, Dário, eu peço a você que faça essa pergunta para a secretária de saúde, porque enquanto prefeito eu não consigo controlar o ponto de todos os funcionários. Se eu receber alguma denúncia sobre isso, não recebi mais nenhuma, mas não tem como afirmar para você, porque eu estou sem o relógio de ponto. Agora, se estiver ocorrendo, que eu conheço a forma como você aborda as perguntas, por favor, denuncie a Secretaria de Saúde para a secretária tomar as providências, tá bom? Confirmando a hora certa, 13h29, convidado de hoje no Giro de Notícias, o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani. A gente chama um rápido intervalo e voltamos já, ainda com o prefeito. Quero falar sobre política, sobre a campanha eleitoral que está acontecendo, sobre os apoios que o prefeito publicamente vai se manifestar, questões internas, a polêmica envolvendo o Lorival do Raio X, líder do governo na Câmara, anunciou que ia para Santa Casa, depois anunciou que desistiu de ir para Santa Casa. Quero saber a opinião do prefeito sobre tudo isso, mas antes, um rápido intervalo, voltamos já. Giro de Notícias.
Quer atualizar seu guarda-roupas? Então corra para Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14-99726-1150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento, para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Giro de Notícias nesta quarta-feira. No
no ar em 104.9 pelas ondas da Rádio Gostosa de Ouvir. Você pode acompanhar o nosso programa com imagens. Siga nossas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM no Facebook. Estamos lá com a live, imagens aqui do estúdio. Hoje o convidado, o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani. Já retomaremos aqui as perguntas. No final também a manifestação da audiência pela internet ou pelo WhatsApp 997726104. Jornal Giro de Notícias, sempre com apoio de Marmoraria Santa Cruz. SDI, o Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa, referência em Santa Cruz e região. Ering, o básico do Brasil, Ering Santa Cruz, Rua Euclides da Cunha, 668, centro da cidade. E Rede Corrente, economize no seu dia a dia, faça parte de uma das maiores plataformas de benefícios do Brasil. Acesse redecorrente.com.br. Voltamos com o nosso convidado de hoje, prefeito Diego, aqui na 104 FM. Eu falava sobre temas ligados à política de Santa Cruz, mas também tem a ver com saúde, né? Eu quero começar esse segundo bloco, Diego, falando sobre a situação do vereador Lorival Heitor, seu líder de governo na Câmara Municipal. Há alguns dias o Lorival deu diversas entrevistas aqui para rádio, para outras emissoras, para veículos de imprensa. Era dado como certo no meio político a ida dele para a Santa Casa, para ocupar um cargo, segundo o próprio, uma espécie de gerente operacional do hospital. Dias depois, esse plano mudou, né? E aí, para além dos motivos dessa desistência, e ele falou aqui, por exemplo, em uma espécie de sabotagem, uma ou algumas pessoas de dentro do hospital estariam até mesmo espalhando fake news a respeito dele, minaram essa possibilidade dele colaborar com a Santa Casa. Para além disso, eu fiz a seguinte leitura: houve uma exposição muito grande, né, do seu líder do governo, dizendo que a coisa estava certa. Eu imagino que se ele veio a público, falou dessa iniciativa, já teria conversado com o prefeito, que tem um papel importante, já que o hospital está sob intervenção, e depois teve que voltar atrás, recuar. Qual que foi a sua leitura e a sua participação nessa história aí do Lorival, a não ida dele à Santa Casa, prefeito? Bom, eu disse, acho que na última entrevista, né, que a ida do Lorival não dependeria do prefeito, mas sim que dependeria da aprovação do conselho, que teria sim o meu apoio. O Lorival é uma pessoa amiga, pessoa de muitos anos de Santa Casa, é conhecedor, é apaixonado pela Santa Casa, de fato, gosta daquilo que faz. Tinha feito a proposta iria ser submetida e ele mesmo declinou da proposta. Aquilo que ele averiguou, aquilo que ele escutou, compete a ele e não a mim comentar, né? A mim, oficialmente, enquanto prefeito, cabe responder o que houve. Houve uma proposta por parte dele e na mesma semana, uma semana depois, salvo me engano, ele chegou até mim, recuou da proposta, disse que queria se manter na Câmara, inclusive como candidato à presidência da Câmara. O Lorival tem um papel fundamental na Câmara hoje. Então, neste momento político, é mais viável, de fato, que ele fique na Câmara do que na Santa Casa. Assumir eu as rédeas da Santa Casa novamente. Então, toda terça-feira, no período da manhã, já começamos essa semana, estou dando expediente da Santa Casa como técnico, sim, nem como prefeito. Estamos eu, Maurício, João Zé Antonelli, Fernando Rampazzo, Gustavo Alcântara, a Rosângela Alvinha, a doutora Rosélis, a doutora Thaís. Então, tem o Diego, tem um grande grupo de pessoas trabalhando agora realmente em loco dentro do hospital. Inclusive, fiz uma reunião com os vereadores para apresentar ali a preocupação com o novo piso da enfermagem, sim, com o impacto que teria na Santa Casa esse novo piso. E agora, já de antemão explicando também, isso está em estudo jurídico, porque as prefeituras irão dar, pelo decreto, a partir de janeiro, esse impacto. Tá. E a Santa Casa está sob intervenção, então tem vários estudos sendo realizados. E já de antemão, porque eu sei que existe uma grande expectativa dos técnicos de enfermagem, nós, em Santa Cruz do Rio Pardo, nunca deixamos de pagar nenhum direito de nenhum funcionário. Basta apenas ter a segurança jurídica, a exemplo do que foi o piso dos professores. Se precisar pagar retroativo, vai pagar retroativo, mas tenha um pouco de paciência, porque o assunto está borbulhando nacionalmente, e não apenas em Santa Cruz do Rio Pardo. Agora, voltando ao eixo principal da pergunta, se houve aí alguma manifestação, de fato, Diego, manifestações contrárias às nossas opiniões, né, do governo, acontece a todo momento, né? Ainda mais esse cenário político que a gente vive em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas muita gente fala porque muita gente quer ser, mas não é ou não está. Então, isso para mim não tem valor nenhum. Se pesou para o vereador Lorival, pesou positivamente. Quem ganhou fomos todos nós. Que ele tem feito um excelente trabalho na Câmara e, apesar de
eu não interferir nos trabalhos do Legislativo e pago o preço por não interferir, vocês sabem muito bem disso, ele tem sim meu apoio ao presidente da Câmara. Eu acho que, dentre os vereadores, é um dos que está mais preparado para isso, com certeza. Se ele saísse da Câmara, a gente teria como consequências, primeiro, a perda do seu líder. E hoje eu não enxergo nos demais vereadores próximos ao prefeito alguém com o mesmo perfil do Lorival, que está indo para o embate, que se expõe, às vezes até tendo que fazer uma ginástica ali argumentativa para defender com unhas e dentes algumas situações, nitidamente até contrariado. Mas é o papel dele, é o de líder. E a segunda consequência, a mais prática, seria o seu suplente, o Marsola, Roberto Mariano Marsola, voltar ao Legislativo. Essa possibilidade do Marsola voltar à Câmara, quando se ventilou a época, gerou um burburinho danado e até falava assim disputas pelo Marsola entre os grupos que hoje se formam na Câmara. A não ida do Lorival a Santa Casa, de fato, o prefeito passa apenas pela recusa interna do hospital ou de pessoas lá de dentro, ou também pensando nesse tabuleiro político, o senhor de alguma forma interferiu, opinou, deu a sua visão de que não seria legal politicamente essa mudança? A não ida do vereador Lorival para a Santa Casa partiu único e exclusivamente dele, do vereador Lorival. Nem chegou a ser remetido ao Conselho, muito menos no cenário político. Eu não conversei com o Roberto Marsola sobre isso. O Marsola sabe do tamanho, consideração e apreço que eu tenho pela pessoa dele. Fui criado dentro da casa do Marsola com a Meire. Todo mundo sabe disso, quem não sabe está sabendo agora. Então, são amigos da família, pessoas da minha confiança. Certo. Mas eu não trabalhei politicamente isso. E creio que um dos maiores fatores para a decisão do Lorival não ir para a Santa Casa nesse momento é porque ele resolveu, no outro mandato, assumir uma postura política, se candidatar e foi eleito, e hoje ele é visto como político e não mais apenas como o Lorival do Raio-X da Santa Casa. Entendi. Então talvez tenha sido isso que tenha pesado mais no vereador. Mas não houve discussão nenhuma, nem cheguei ao ponto de discutir suplência de Câmara. Eu não tenho ido, Diego, e deixo isso bem claro para todo mundo. Eu não tenho ligado para ninguém para fazer grupo político, eu não tenho ligado para deputado pedindo para sair em material de deputado, não tenho feito concorrência nenhuma. Eu estou trabalhando o nosso município com o quê? Com obras novas, com frentes novas, buscando equilibrar o déficit financeiro da Santa Casa para garantir o hospital para todos nós. Essa é a pauta do meu trabalho. Se tem alguém montando grupo para 2024, não sou eu, já disse isso em alguma entrevista, e as pessoas que estão recebendo abordagens, sejam políticos ou não, né, presenciais ou via telefone, essas pessoas sabem que não sou eu que estou abordando. Eu estou jogando limpo de acordo com aquilo que foi preconizado para mim pelo grupo. O Lorival, para justificar a necessidade dele na Santa Casa, que ele poderia desenvolver um papel importante, falou em problemas relacionados ao dia a dia, de hotelaria, questões ali que até o momento não se resolveu e que ele poderia, que ele pedia inclusive nos microfones, eu quero ser sabatinado pelos conselhos do hospital para mostrar que eu tenho competência, eu posso fazer esse trabalho. Mas ele acaba expondo também que situações não ou estão erradas ou não estão funcionando no hospital. E falava muito em cumprir um papel para que finalmente a intervenção se encerre. Qual que é o plano do prefeito Diego para a intervenção do hospital? Tem prazo de validade? E por que esses problemas que o Lorival falou, que ele poderia resolver, não foram resolvidos, Diego, nos últimos 10 anos? A gente está falando de um grupo que teve Otacílio, médico, conhece a Santa Casa como poucos. Você, cria da Santa Casa, e falo isso porque você tem muito orgulho de expor isso, né? Foi criado profissionalmente ali dentro. Esses problemas aí, tudo bem que não estavam sob intervenção, mas já não poderiam ter sido sanados de alguma forma? Diego, se você é um eletricista, você vai chegar, a primeira coisa que vai te chamar a atenção na obra é a parte elétrica. Certo. Se você é da hidráulica, é a água. Se você é o pedreiro, a construção. Enfim, cada profissional que atua dentro do hospital tem a sua visão sobre a gestão geral do hospital. Claro. A visão que o Lorival tem é do serviço de imagem do hospital, do atendimento do serviço de imagem e, claramente, passando por todos os setores do hospital, um conhecimento sobre cada área do hospital de uma forma menos abrangente. Ok. Ele especialista na parte de imagem, faz isso muito bem, todo mundo sabe. E na comunicação com as pessoas, ponto. O fato de existirem críticas em qualquer sistema, assim como na prefeitura, vão existir. O que você analisa no hospital, se ele é qualitativo ou não? É a taxa de mortalidade, meu amigo. São essas pessoas que estão entrando, estão morrendo por falta de assistência médica. Não existe isso, entendeu? As melhorias de hotelaria devem acontecer, lógico que devem. O ar-condicionado está funcionando? Tem que estar funcionando. Mas o que tem que estar funcionando no hospital? O bisturi do médico, o médico de plantão, o material comprado, o medicamento comprado, o tratamento. A hotelaria vem em segundo plano.
é necessária? Sim. Estamos trabalhando nisso? Sim, estamos trabalhando. Mas nem tudo é como se pinta. Muitas vezes em saúde eu aprendi isso com muito treinamento, né? Vou te dar um exemplo básico. Tem uma reclamação de atendimento na UPA. Demorou para ser atendido, foi mal atendido e tal. Pera lá. Quantos atendimentos a UPA faz por dia? 290? 300 atendimentos? Uma reclamação? Será que não está dentro da média? Se os outros 299 foram bem atendidos? Sim. Então a gestão hospitalar, a gestão de saúde, você tem que tomar muito cuidado com a maneira como você critica, porque você não pode medir o outro pela sua régua. De repente eu fui lá, era um médico fulano de tal que estava de plantão que não me atendeu bem, ou a enfermeira que fez cara feia, mas os outros atendimentos rodaram muito bem. No geral, o nosso hospital está muito bem. Fato. Nós vamos o quê? Cuidar hoje da saúde financeira dele. E abrindo essa brecha, infelizmente, o tempo vai ficar curto hoje. Mas é importante que a população entenda. Intervenção da Santa Casa. Primeiro ano de intervenção, eu estava como secretário de saúde, Dr. Otacílio como prefeito. Reservamos R$300 mil por mês para mandar para o hospital, exclusivo para intervenção. Porém, era um momento que estava chegando muito dinheiro de Covid. Vocês se lembram? Sim. Então os recursos da Covid autorizavam a custear a folha de pagamento dos funcionários, a pagar a conta do oxigênio, enfim, toda aquela estrutura hospitalar. A partir do meu mandato, esses recursos federais de Covid não vieram mais para o hospital. Ou seja, o hospital depende única e exclusivamente hoje dos recursos da prefeitura, que já estão na casa de 350 mil por mês só a intervenção, mais todos os acordos findados que geram uma despesa para o município de mais de R$1 milhão por mês com a Santa Casa. Então, o cenário do início da intervenção para o cenário de agora é diferente. Perfeito. Então, é um momento de equilíbrio econômico-financeiro. Para isso, eu chamei a Câmara Municipal, convidei os 13 vereadores, se ausentaram da reunião. O Duzão estava dando aula, o Juninho Souza e o Milton de Caporanga, não sei qual o motivo deles não terem ido. Acabou, inclusive mandou uma mensagem que estava com gripe. Ok. E o Duzão estava dando aula. Ok. E o Juninho falou que queria que a reunião fosse na Câmara, no seu gabinete. Certo. Não havia necessidade disso, né? Então, expliquei a real situação do hospital, porque qual que é a minha preocupação? É o novo piso da enfermagem, que vai dar um impacto na folha de pagamento da Santa Casa de R$284 mil por mês. Nós não temos esse recurso na Santa Casa. Da onde eu vou tirar? Vou ter que aumentar o recurso da intervenção. Foi quando eu chamei o presidente e os vereadores para discutir a pauta. Falei, olha, vou precisar de um aporte maior de recursos para a Santa Casa. E nós, enquanto grupo de trabalho, não grupo político, claro, que eu chamei todos para a reunião, nós temos que definir a prioridade do nosso governo. Eu priorizo novas frentes ou priorizo a Santa Casa? A minha opinião, prefeito, é priorizar a Santa Casa. Porque nós já estamos no meio da intervenção, nós já sanamos mais de 50% do déficit, agora tem que terminar de pagar essa conta. Só que quando se fez a intervenção, o cenário era um de receita. Hoje o cenário é outro. Então, tem que se dividir essas responsabilidades. Todos os vereadores, te agradeço, foram muito complacentes com a pauta da Santa Casa. Eu hoje, Diego, tenho mais de 60 milhões reservado. Sim. O superávit financeiro deixado pelo governo anterior está aplicado numa conta. Eu não estou usando nada do governo anterior de recurso, eu estou usando do meu governo. Dentro do meu governo, nós temos como fazer esse aporte para a Santa Casa e honrar com todas as obras que eu me comprometi até esse momento. E com mais outras também, que são obras de pequena monta. E por que essa opção em não mexer no superávit que foi passado, que você herdou? Primeiramente, nós temos que ter um limite prudencial na prefeitura. Sem dúvida, claro. Tem que ter uma reserva de recursos, porque você não sabe o que pode acontecer. Claro. Então, me pautando nisso, claro que geralmente a maioria dos municípios trabalha com uma reserva muito menor. Mas por que não utilizar esse recurso? Quando eu assumi a prefeitura, e do ano passado para cá, nós conseguimos alavancar a receita própria, como eu disse, em 25%. Mas se eu tenho recurso, vamos deixar esse recurso aplicado em uma conta como reserva de contingência e, claramente, para terminar o meu mandato, com orgulho de dizer que aquilo que eu fiz foi com recursos geridos por esse grupo do Executivo e também do Legislativo, que também aprovam todas as receitas e despesas que compõem com esse cenário que você desenhou, explicou muito bem a situação hoje da Santa Casa, em termos de um contexto diferente do que já foi no pico da pandemia, a questão do piso e como ele vai impactar o novo piso da enfermagem também para o hospital que está sob intervenção. Tem uma perspectiva do tempo de duração, então, dessa intervenção? Bom, a minha meta pessoal é, no fim desse primeiro mandato, tirar a Santa Casa da intervenção. Sim. Porque a intervenção na Santa Casa,
quando não há um interesse político e de politicagem, né, ela é muito ruim, porque ela inibe o hospital de crescimento, né? Ela inibe o hospital de ter um grupo lá administrando com liberdade a Santa Casa para criar um convênio próprio, para criar uma expansão. Então não tem que ter interesse político dentro da Santa Casa. No caso da gestão do Dr. Otacílio e da minha gestão agora, nós éramos e somos de dentro da Santa Casa. Mas o futuro, nós não sabemos como ficará o comportamento do Executivo. Então, eu quero preparar esse cenário, devolver a Santa Casa para a sua raiz, que é uma entidade privada e filantrópica, para que ali sejam feitos acordos independentes de política. Porque você sabe, Diego, né, e eu não faço vista grossa para isso, a política tem as suas artimanhas, tem os seus interesses próprios por trás dela. Eu não tenho interesse próprio nenhum. O meu único interesse é resguardar o direito da nossa população de ter um hospital. Só que um hospital hoje, sob intervenção, tá ok, tô pagando a conta, mas é um paternalismo, não pode ser dessa forma. O hospital tem que ter vida própria, entendeu? Senão vira cabide de emprego, senão vira votos. E colocando-se inclusive a questão do cabide de emprego, que até esse tipo de acusação eu recebi, todos os profissionais que atuam na Santa Casa têm currículo técnico para ocuparem as posições que eles ocupam. Tá? Sejam enfermeiros, sejam de administrativo, de gestão, de financeiro, todos que estão ali estão atuando para o bem da entidade. É um grupo muito sólido, tanto que agora nós trabalhamos ontem, eu estive lá pela manhã toda, dividimos a equipe e criamos finalmente a estrutura do setor de custos da Santa Casa. E foi exatamente isso que eu pedi para a Câmara de Vereadores. Sim. Eu falei assim, eu quero pedir um aporte maior de recursos, mas eu quero uma participação de vocês efetiva na gestão. Porque tudo que eu faço, eu mando para a Câmara está aprovando, o contador está vendo. Exato. Beleza. Mas eu queria também um representante deles dentro da Santa Casa para ver como estão sendo conduzidos os trabalhos. Porque o meu objetivo é dar transparência e lusúria ao processo, em especial da Santa Casa, que a Santa Casa, para mim, entendeu? É como parte de mim, entendeu? Sim. A Santa Casa é muito mais importante que politicagem, entendeu? Então ali é o nosso foco, é o nosso trabalho e eu vejo como a melhor solução tirá-la da intervenção. Então, estou trabalhando para isso. O meu prazo pessoal é esse. E agora, para eu conseguir honrar com as dívidas que estamos pagando, honrar com o teto novo, eu vou precisar nesse momento, sim, claro, da compreensão e do apoio, realmente, da Câmara Municipal como um todo, que é o que eu digo. Eu quero apoio para o governo, quero apoio para o hospital da cidade, não quero apoio para o meu nome. Durante essa entrevista, nesse bate-papo rápido aí, Diego, jornalista e prefeito, eu fiquei atento a uns detalhes. E um detalhe, o prefeito disse assim, olha, eu pretendo parar de investir, ou seja, intervenção na Santa Casa é no meu primeiro mandato. Significa que tem segundo? Não, veja bem, eu falei até o final deste mandato, entendeu? Dário, esse momento da política, né, é um momento que nós temos que nos pautar muito sobre o que falamos, como falamos, o que colocamos. Eu não vou negar para você que tenho sido provocado por todos os pontos, né, para que essa informação seja colocada, mas isso não depende de mim. Novamente eu coloco, e de maneira aberta para toda a população, eu tenho os meus compromissos que não mudaram, eu tenho a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir, né? Então existem N conversas que precisam ser feitas para pensar em 2024. Foi o que eu disse, eu não estou correndo atrás de deputado, não estou pedindo para sair material de deputado, eu não estou querendo me aparecer, não estou montando um grupo político, eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi em cada comício virtual que eu gravei, que eu falei com a população, que era administrar Santa Cruz, transformar Santa Cruz numa cidade feliz. O que é uma cidade feliz? É uma cidade com aumento de arrecadação, batemos a meta. É uma cidade com aumento de obras, batemos a meta. Vou falar daqui a pouco, se tiver tempo, das obras que já estão contratadas, das novas obras, eu vou falar agora. Fizemos aí, vamos começar o muro do cemitério, o CRAS da estação começa dia 1º a reforma, que será devolvido já com a piscina aquecida, a drenagem da Vila 80 está acabando, vamos começar a drenagem do Distrito Industrial, o sintético do CAS já vai para a licitação, que o campo sintético o campo das crianças de hoje vai ser sintético, a ampliação da creche Tereza, 1º de setembro começa a obra, ambulatório e UTI da Santa Casa, se findam as obras até o final do ano, as rampas de acessibilidade já estão sendo construídas, Campo do Guarani, Campo do Jardim Brasília, passarão por uma reforma
100%, com novos vestiários, com nova estrutura, obras que serão licitadas esse ano. A obra do lanchódromo será licitada esse ano também. Recap do São Jorge, terminamos a primeira parte, aditamos em 25%, vamos recapear mais ruas do São Jorge. Jardim Santana, só está esperando entrar o dinheiro do Estado na conta para iniciar, também será aditado em 25%. Pavimentação do Distrito Industrial, também ampliamos em 25% para pavimentar mais ruas. Tudo isso, a calçada do São José, calçada que foi feita lá nos arredores do Bosque Lorenzetti, a abertura da General Camargo já está saindo do papel, novos loteamentos, o Vida Longa o pessoal já está trabalhando. Então assim, são muitas obras, são muitas coisas. O momento agora é de eu, prefeito, me pautar no meu apoio ao deputado Ricardo Madalena. Ricardo, parabéns novamente pelo trabalho que você tem feito por Santa Cruz do Rio Pardo. Ao nosso governador Rodrigo Garcia, que mandou mais de 40 milhões de reais para o município. Ao capitão Augusto, que é o padrinho da Santa Casa, que é o padrinho da saúde aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ao Marcos Pereira, que é o padrinho do lanchódromo. Então, esse é um momento de reconhecimento da política por quem está acima de nós, hierarquicamente, de fazê-los ou mantê-los no poder, porque ajuda a Santa Cruz do Rio Pardo. Não é o momento do meu ego falar mais alto e pensar em 2024. Quem está pensando nisso está atirando antes da hora. Mas eu tenho informação, não prefeito, assim. já que você entrou nesse detalhe, voltamos ao nome do ex-prefeito, doutor Otacílio. Teve a situação do Lorival, ele não trouxe a público um nome, mas disse que uma pessoa, algumas estariam minando a tentativa dele de ir lá para Santa Casa. Pelo que a gente apurou, um desses nomes seria o ex-prefeito Otacílio. O senhor agora há pouco falou sobre material de campanha, sobre ego, as pessoas deveriam se preocupar com coisas mais importantes. Eu também tive a informação que o ex-prefeito Otacílio estaria entrando em contato com candidatos a deputado federal, a deputado estadual, pessoas com as quais ele tem também ligação política, pedindo ou exigindo, talvez, que eles não associem no material de campanha o nome deles com o seu, Diego Cingolani, atual prefeito de Santa Cruz. Procede, o senhor teve essa informação também, a gente apurou isso. E de que maneira, dentro desse grupo, que ainda, publicamente, ainda a gente não tem esse anúncio de um desenlace, de uma ruptura. Mas são situações que estão na pauta do dia, a eleição está aí, a gente acabou de falar de nomes que o senhor vai apoiar, e eu tive essa informação que o ex-prefeito Otacílio está pedindo, inclusive, para que esses políticos que vão disputar a eleição de outubro não associem no material de campanha a imagem deles à sua. Não me parece ser um café pequeno isso. Bom, é sempre muito constrangedor falar sobre isso, né? Mas isso não creio que seja feito de uma forma tão pontual, né? Eu vi o material dele com o Arlindo Chinaglia do PT, com o Otacílio era do PT, então junto com o Arlindo Chinaglia, com o Duzão, que está no Sim. PSB. Então é normal, porque não faz parte, nunca fez parte da minha administração, o trabalho desse deputado. Então eu vou sair de material Claro. com os deputados que colaboram com a cidade, se eles assim quiserem. O interesse é deles em procurar o candidato, um futuro candidato, ou o prefeito em exercício para fazer material. Não compete a mim ir atrás de deputado e pedir esse apoio. Compete pedir verba, e isso eu fiz e fui o prefeito que mais trouxe dinheiro para Santa Cruz do Rio Pardo. Ricardo Madalena pediu? Dos deputados. O Ricardo é um grande parceiro, naturalmente, se você abrir minhas redes sociais, tem N fotos com ele e as dele também, certo? Então, no mais, essa grande rivalidade posta, que está tentando ser colocada, é muito triste para Santa Cruz do Rio Pardo, porque o perfil do doutor Otacílio com o meu perfil, somados, é imbatível. Ambos temos nossas qualidades, ambos temos os nossos defeitos, mas ambos somos excelentes administradores. E isso eu sei porque quando ele me convidou para ser candidato, ele disse que eu tinha 3 coisas que ele precisava. Que eu tinha potencial de voto, que eu sabia administrar, entendeu? Que são que eram as duas oportunidades maiores naquele momento, e que era da confiança dele. Então, ele continua sendo da minha confiança, eu espero que eu também continue sendo da confiança, porque somos forças que, somadas, se tornam imbatíveis, e ambos queremos o bem da cidade, né? Um modelo diferente de trabalho, sim, um com modelo mais conservador, um modelo diferenciado de trabalho, e eu com o meu modelo mais humanizado, trabalho de inovação, de gestão, mas que somados é bom para o município, né? Eu acho muito ruim você ver esse tipo de rompimento, que são várias pessoas que me circundam e que buscam trazer esse tipo de fala. Acho que isso fica ruim para o município, né? Acho que não fica legal, porque dá-se uma impressão muito de ego, do eu quero, do eu posso, do eu fiz e posso fazer, ou do eu tô fazendo e quero fazer de novo. Vamos parar com esse bate-bate. Tanto eu quanto eles somos pessoas sérias. Eu tenho 18 anos de carreira, ele tem mais de 50 anos de carreira, sei lá quanto, muita quilometragem, muita responsabilidade. Somos homens de respeito.
Acho que qualquer tipo de ato diferente desse se torna uma apelação antes da hora, né? Acho que não é esse o momento. Vamos apoiar o governo está dando certo, trouxe para vocês algumas coisas que estão acontecendo agora. Aliás, o principal da entrevista, da minha parte aqui, transporte público, ó. Vocês pediram, nós atendemos aí. Vamos adicionar o trecho do SESI na linha da Vila Saú. Que bom. Vamos adicionar o trecho da Graminha na linha da Vila Madre Carmen e também vamos adicionar o trecho do Jardim Miriam na linha da Madre Carmen também. E, aos sábados, 3 horários para Caporanga. O novo horário será às 11 horas, saindo da rodoviária. Então, Caporanga agora terá, a partir dos sábados também, 3 horários de circular. 6h30 da manhã, 11 da manhã e 3h30 da tarde. Então, todas essas ações que eu estou colocando junto com as respostas, mostram que o quê? Todo o compromisso meu com a população de Santa Cruz do Rio Pardo e também com um grupo político estão sendo honradas. Eu estou administrando com honestidade, eu estou levando paulada sim, mas paulada para fazer o certo. Quanta paulada o prefeito Diego não levou em relação à varrição, à coleta de lixo? Aguentei a paulada, sozinho, e resolvi em grupo, entendeu? Que nós temos um grupo de trabalho. O que todo mundo tem que entender é que hoje eu explicitei o que é a prefeitura. A prefeitura não é composta apenas de um prefeito ou de um vereador. É um prefeito, é um vice-prefeito, aqui eu tenho muita gratidão, que é o Edivaldo, é os 13 vereadores e é todo o quadro da prefeitura, tanto de secretários, comissionados e principalmente dos concursados. Nós somos uma equipe, cada um está dando o melhor de si e está mostrando o resultado. O resultado do meu governo começa a aparecer agora. E automaticamente, quando se tem uma aprovação grande do trabalho, a política interpreta de que forma? Como ameaça. Sim. Não, eu não sou ameaça. Mas como eu disse, eu quero respeito com o meu trabalho. Eu quero deixar o meu governo, seja de 4, seja de 8, com a certeza que serei bem-vindo e continuarei sendo bem-vindo pela porta da frente de todos os lugares que eu entro hoje. Eu não me iludi com política. Eu não troquei os meus amigos por política. Eu não mudei a minha vida pessoal por política. Pelo contrário, eu busco ser o mais transparente possível. Busco andar na linha da minha vida pessoal o mais possível, mais dentro do limite, para dar exemplos. O que não é fácil com 34 anos. Eu assumo a responsabilidade e lembrem-se todos que eu não pedi para ser candidato a prefeito. Eu fui escolhido para ser candidato a prefeito. Dentro de um grupo de secretários, de vereadores. Então, o que mudou de lá para cá? Foi o que eu disse da outra vez. Se existe um rompimento de grupos, qual é o motivo do rompimento? O ego. Então acho que a resposta, cada dia que se torna, o silêncio, né, que ensurdece os nossos ouvidos, ele demonstra a resposta para a população. Então o meu compromisso, minha gente, é administrar Santa Cruz, e daqui a pouco administrar Santa Casa, e daqui a pouco ser secretário de Estado da Saúde. Opa, ótimo, já tive convite para atuar na Secretaria de Estado da Saúde dentro do mandato. Então, é isso. Eu quero fazer o meu melhor. Quando eu fui office boy, eu busquei ser o melhor office boy. Agora que eu sou prefeito, eu quero ser o melhor também. Dentre os melhores, o melhor. Eu tenho 34 anos, eu quero o meu currículo, eu tenho o meu nome, eu sou filho dessa terra. Eu amo Santa Cruz do Rio Pardo. Então não tem como fazer diferente. Prefeito, como é que você está de agenda? Tem alguns minutos ou a gente vai ter que encerrar agora já? Tem? Agora são 14 horas e 2 minutos. Você tem uns 10 minutos ainda? Então, Dar Miguel faz aí a pergunta e eu vou trazer as mensagens da audiência, algumas delas, se não tivesse como a gente encerrava. Sim, vai daí. Ainda nesse tema, prefeito, o senhor tem andado com todos os seus secretários e todos os seus secretários têm andado com o senhor? Bom, eu ando muito sozinho. Visito muita escola, visito as obras, visito a cidade. Também faço visita com os meus secretários, mas eu prefiro fazer sozinho, porque o secretário, o primeiro escalão, eles são excelentes técnicos, tenho uma gratidão imensa por eles. Mas o olhar do prefeito, muitas vezes, é diferente. Então eu prefiro visitar uma escola sozinho, que eu vou perguntar lá pro aluno como é que tá a merenda, eu vou perguntar lá pra professora como é que tá o material. Então isso é da minha prerrogativa. E aliás, queria mandar um abraço aí, um beijo nas escolas que tem visitado. Criançada tem aí me chamaram até de tio prefeito, conhecendo o prefeito, conversando, trocando ideias, e eu consigo ver a qualidade do trabalho deles. E claramente, em alguns momentos de pontuar críticas, eu faço. Eu aprendi, Dário, primeiro dentro da minha casa e depois na faculdade. Crítica e puxão de orelha você dá no individual, fechado, e elogio você faz em público, né? Talvez seja esse um dos grandes diferenciais do meu modelo de trabalho. A forma como eu lido com as pessoas, e por isso que muitas vezes isso acaba, por ser um modelo novo, talvez causando algum tipo de impacto em quem pensa diferente de mim nesse cenário.
Rapidamente, algumas manifestações aqui no nosso WhatsApp 997726104. A Ana Manzo, ela pergunta ao prefeito sobre a possibilidade, primeiro parabenizando, excelente entrevista com o prefeito, e ela pergunta sobre possibilidade de novas indústrias. Como é que o governo pode agir para atrair, né, novas indústrias, gerar mais emprego para a cidade? É a pergunta de Ana Manzo. Bom, Ana, a grande nova indústria que nós estamos investindo pesado é a indústria do turismo. Por que se investe em turismo? Rapidinho, Diego, para não ligar o tecnês, como você diz. Tranquilo. O turismo, ele traz para Santa Cruz o ISS, que é o imposto que fica direto para o município. Ele não sobe, desce, vai e volta. Segundo lugar, o turismo gera emprego e renda. Terceiro lugar, ele movimenta restaurante, ele movimenta hotelaria. Uma cidade turística, ela tem que ser bem cuidada, ela tem que ter um serviço bom de saúde. Então, ela implica realmente nesse boom de crescimento e também não gera mão de obra concorrente para as indústrias que estão aqui elencadas, instaladas em Santa Cruz do Rio Pardo. Muitas vezes, pensar em crescimento, nós estamos pensando em crescimento sustentável. Porém, não estamos investindo apenas no turismo. O Distrito Industrial foi aprovado agora uma liberação, salvo engano, de mais 2 terrenos para 2 indústrias, uma de spray fertilizante, a outra, se não me engano, de tecnologia. Então, já estamos aí com quase a capacidade do distrito esgotada nesse momento. Tenho feito algumas retomadas de terrenos que durante anos estavam sendo disponibilizados de forma irregular. Estamos corrigindo e consertando isso também. Então, estamos trabalhando nas 2 frentes, mas a grande aposta a curto prazo é o turismo, porque ele movimenta a economia, ele traz emprego, assim como uma indústria. E o turismo é a segunda modalidade que mais cresce no estado de São Paulo no pré-pandemia. E para isso nós temos investimentos do governo do estado e também do governo federal. Além de eu investir, ainda recebo recursos para essa finalidade. O Edson Pezão perguntou sobre a questão do novo piso da enfermagem. Já respondemos, viu, Pezão, ao longo da entrevista. Se você chegou depois, volta. Depois o vídeo vai ficar salvo aí. O prefeito falou sobre a situação da Santa Casa e o impacto desse novo piso da enfermagem. O ouvinte Walter, prefeito, ele cobra melhorias para o Parque das Nações. Diz que a prefeitura tem investido muito, por exemplo, na Bom Jardim de Vinéia, mas ele entende que o Parque das Nações está meio esquecido. É o Walter Borracheiro. Tá. Walter, não está esquecido. Eu estive na Escola Frei, inclusive, na semana passada. Tem uma área ali que nós fizemos uma revitalização, fizemos uma pintura do muro, vai ter uma área de basquete 3. Tem uma praça ali no Onofre Rosa, que também vai ser revitalizada. Tem várias coisas para acontecer dentro, no campo. Calma que eu tô indo por bairro, porque não dá para atender tudo de uma vez só, que a equipe é pequena. E Santa Cruz tem crescido muito. Mas o bairro do Parque das Nações não está esquecido de maneira nenhuma. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz foi iluminar todo o caminho do estradão ali até o acesso do Parque das Nações, que agora vai continuar também ali até a Guacira. Isabel, boa tarde. Prefeito, continue assim. Você começou ainda muito jovem a trabalhar, mostrou o seu valor. Continue assim. Tem pessoas que pulou fases normal na vida e quer dar opinião em assuntos que não tem conhecimento. Parabéns. As pessoas passam a vida estudando e vê um vereador que não tem conhecimento no assunto. Ela está falando sobre a questão do projeto das puérperes, das gestantes. Muito obrigado. Foi justamente sobre esse tema aqui. O pior é que tem pessoas com conhecimento que embarcam nessa politicagem. A opinião da Isabel. Aliás, foi ela justamente que, ao longo da semana, sugeriu que os parlamentares pudessem ter convidado médicos para participar da sessão na qual foi Seria votado o minimamente respeitoso por parte deles fazer isso com a equipe médica. Quem mais está por aqui? O Mero. Alô, bom dia a todos. Pergunte ao prefeito, por gentileza, se há estudos sobre lâmpadas LED na rua Francisco Pegorer, Jardim São João. Ele disse que plantou muita árvore lá, só que ficou muito escura. Diz que com um LED lá vai ficar bonito e diz que essa rua que está arborizada pela população é usada, infelizmente, como ponto de uso de drogas. E talvez a iluminação... Fizemos uma compra agora de quase 1 milhão de LED e a minha projeção é trabalhar Santa Cruz com quase ou 100% LED até 2024 também. Já tem dinheiro reservado para isso. Uma ouvinte ligou aqui, perdão, eu não anotei o nome dela. Ela questionava sobre o asfalto numa rua do Parque São Jorge, a rua Lázaro. Me ajuda aí, Dário. Você sabe. Já foi respondida essa questão. Isso. Nós estamos editando em 25% o contrato. Algumas ruas não foram contempladas. Aquelas que estão passando por obras da Sabesp têm que esperar aterrar certinho antes de fazer
um recap, ter um pouquinho de paciência. Mas, fora tudo que foi feito no Parque São Jorge, mais 25% do bairro também será contemplado. E eu peço aí, Diego, o Dário, para passar o endereço para a Marina e para a Ivana, que me acompanham nessa entrevista, para que nós possamos tomar as providências e ver se essa rua está elencada no mapa. Aqui chegou um relato do Luiz Carlos. Ô Luiz, eu vou encaminhar esse relato direto ou para a comunicação, para a própria saúde, porque é um texto muito longo, ele falando do problema no procedimento, é algo mais específico dele, mas eu prometo encaminhar aqui para o pessoal da prefeitura também. O Renato pergunta sobre o Jardim Imperial 2. Será anunciado no fundo da Expopardo? Na verdade, assim, ó, entendi hoje também. Tudo se tratou porque o Renato é o Renatão Pintor. Ok. Sim, ele foi questionado em entrevista com o Paulo Pinhata sobre a não realização do investimento ali da CDHU, onde próximo a Expopardo, a CDHU não aprovou aquele loteamento, então não teremos casas populares naquele local. Durante uma entrevista com o Paulo Edson Pinhata, ele disse que nas proximidades ali ao lado direito, antiga Oncinha, para os mais antigos ali, tem todo um terreno onde seria o loteamento Imperial 2. Eu desconheço. O vereador disse que ali vai acontecer esse investimento. A prefeitura sabe disso? Olha, não tenho conhecimento de novo loteamento de Imperial 2, de abertura de loteamento. Por gentileza, questionem com a secretária de obras, Carla. A questão da não aprovação do CDHU deu-se em virtude de água, energia, o custo da drenagem que teria que ser feito lá em cima. Tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Foi escolhido lá em cima porque tem capacidade de água. Quando foi feito novamente, né, a Ariosto, a Rosa Pereira Nantes, não foram feitas as drenagens, então ia ter que gastar um valor da drenagem para fazer do CDHU rente a Expopardo e também lá na Avenida Rosa Pereira Nantes e na Ariosto. Então, para que gastar duas vezes? Então, e também os equipamentos sociais. Por isso que o CDHU veio, analisou e colocou dessa forma. Estão transformando isso como se fosse algo político. Vamos parar por aí, minha gente? Vamos respeitar os critérios técnicos, porque eu tenho resposta para isso. Vocês que estão buscando, de alguma forma, politizar esse assunto, parem, tá ficando feio. Entendeu? Porque uma coisa, se vocês não descobriram, que descubram agora, ou que aprendam agora. Eu tenho resposta para tudo que acontece na minha gestão. E as minhas respostas são diferentes da mentalidade de vocês que estão pensando em politicagem. Eu estou pensando no crescimento da cidade, no desenvolvimento urbano, na mobilidade urbana e nas melhores oportunidades de investimento. O alqueire, ao redor da Expopardo, além de tudo, não foi negociado o valor, foi apenas desapropriada a terra. Quando eu cheguei para negociar, estava em quase R$1,5 milhão de reais que os proprietários estavam pedindo. Se eu entrasse numa briga judicial, eu disse, você fica quantos anos na justiça? Enquanto a parte de cima, ao lado do Jardim Fátima, que tem toda a estrutura para fazer a drenagem, para deixar organizado, inclusive para quem já está instalado no Jardim Fátima, entendeu? Eu tenho um alqueire com valor menor, eu consigo fazer a regularização e consigo a aprovação do CDHU. O resto é mentira, população. O resto é falácia e é politicagem. Não tem nada de política nisso e eu desconheço aí algum pedido de loteamento. Se entrar, vai ter que fazer tudo o que o CDHU tem que fazer. Pronto. Prefeito, aproveitando, o senhor já respondendo o requerimento do Cristiano Tavares na última segunda-feira na Câmara, não sei se esse requerimento já chegou nas suas mãos, mas ele falou sobre uma parte que tem ao lado do campo do 15 de novembro da Vila Madre Carme, entre os bairros Maristela e também a Madre Carme. Se tem intenção ali a administração da construção de casas populares? Eu tenho interesse em construir casas populares no lugar aonde o CDHU aprovar e aonde for mais viável para a população. Lembrando que aquele bairro teve agora o Pacaembu é lá em cima, o Califórnia. Sim. Certo? E o Califórnia está em expansão, terão mais moradias Minha Casa Minha Vida ali também. Então, gente, tudo faz parte de um estudo técnico dos números e não da vontade política do prefeito. E aproveitando o gancho de requerimento, eu não podia deixar de terminar essa entrevista sem isso, né? É muito cômico como algumas coisas aqui em Santa Cruz acontecem. Eu soube, há uns meses atrás, que durante a pandemia, né, fora do meu governo, no governo anterior, tinha sido retirado o pão com manteiga dos funcionários da Codesan, certo? E eu soube disso, cheguei no Maurício Salem, falei, Maurício, eu quero que volte o pão, baixou a pandemia, falei, enfim, né, cuidando dos funcionários, né? Isso foi feito todo um processo de levantamento de custos pro pão e tal, e hoje voltou o pão, certo? Cafezinho com pão do Estava lá na Codesan, 7 horas da manhã, inclusive, comi pão, inclusive, então eu tenho certeza que o pão foi servido hoje. E pro meu espanto, eu chego na prefeitura, fui ler os requerimentos da Câmara, requerimento do vereador,
pedindo para voltar o pão. Vereador, o senhor é tão cheio de boas ideias, entendeu? Vamos respeitar cada um dentro da sua, né? Porque senão vira uma grande bagunça e eu não acho certo isso. Eu não sou de cantar, de galo, não sou de subir em palanquinho, falar o que eu tô fazendo, que eu tô deixando de fazer, não. Mas o pão eu combinei com os funcionários. Eu tenho ido direto na Codesan de manhãzinha conversar com eles. Foi mérito das nossas conversas, das nossas discussões. E eles sabem disso. Foi pedido deles, não foi do senhor não, tá? Então acho que é importante deixar isso claro. Não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado, mas estou sendo sincero com os meus funcionários da Codesan, que o senhor tanto critica, entendeu? Então estou sendo sincero com eles e sincero com a população, como sempre fui. Não vai dar para ler mais mensagens, só registrando que a Jani está ligada no programa, o seu Edson Nunes, muita gente aqui, está chegando mensagem em tempo real, não vai dar para ler todas. A Jani agradece ao Centro de Atendimento à Mulher, o Centro da Mulher, disse que foi muito bem atendida, teve um procedimento bacana lá. É a Jani Silva da Vila 80. Dário, a última pergunta para a gente liberar o prefeito. O prefeito disse que 16 horas tem uma agenda com o Edson Marreiro, na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo as minhas informações, 17 horas, o senhor tem uma outra reunião. O senhor pode adiantar o motivo desse encontro da pessoa que estará com o senhor às 17 horas? Você me dá um minuto que eu preciso lembrar o que eu combinei às 17 horas. Eu combinei de alguém na Prefeitura às 17 horas hoje. Fala o nome que eu respondo. Não, é um político. Deve ser... Foi com político que eu marquei 17 horas? O Dário tá mais por dentro da agenda do prefeito. Tô sendo sincero com vocês, a minha agenda anda abarrotada. Estarei lá às 17 horas para conferir, então. Fala aí, vai deixar no ar? Não, eu tô perguntando, né? Fernando Bittencourt? É, a informação que tenho, sim. Fernando Bittencourt é bem-vindo no gabinete, assim como Paulo Pinhata é bem-vindo no gabinete. Com babá ou sem babá? Assim como o Juninho Souza é bem-vindo no gabinete, e assim como todos aqueles que foram eleitos junto comigo também são bem-vindos ao gabinete. Todos vocês estão bem-vindos, porque na minha administração, a partir de agora, principalmente, acabou oposição à situação, acabou a politicagem e começa agora essa era de trabalho pelo governo, de apoio ao governo. E quem não estiver apoiando o governo, o povo vai estar junto comigo e vai estar vendo. Tá respondido, boa tarde a todos. Mas o Bittencourt vai com babá ou sem babá? Porque ele ficou revoltado outra vez, tinha que Clorival junto, e aí? Só vai com babá quem tem medo do prefeito, né? Eu não tenho medo de homem. Então tá certo. Entendeu? O resto eu não vou responder. Boa tarde. Obrigado, prefeito. Boa entrevista. Obrigado também a Marina sempre conosco e também a Ivana. Eu sou péssimo de nome, ótimo de rosto, mas os nomes eu sou fraco. Obrigado, prefeito, até a próxima. Eu agradeço, tchau. Vamos para um rápido intervalo, na sequência ocorrências policiais. Voltamos em instantes. Oi. Construções oferece tudo. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Muito bem, estamos de volta com o jornal Giro de Notícias. Já os destaques do plantão nas últimas horas com o Dário Miguel. Mas antes, eu havia conversado aqui com o prefeito, ele que dá sempre aí o privilégio de acompanhar o nosso programa, né? O Jornal Giro de Notícias, sabe que sempre no final do jornal a gente encerra com uma música. Ou é o Dário Miguel que escolhe, ou eu. Recentemente o Lorival esteve aqui, convidado, e também escolheu a música para encerrar o programa. E eu prometi que deixaria o prefeito de Santa Cruz escolher a canção para a gente encerrar o programa desta quarta-feira. O prefeito voltou aqui para anunciar qual vai ser a canção que a gente vai encerrar o programa de hoje, prefeito. Bom, prefeito e a equipe do prefeito, que coloquei numa votação aqui, o pessoal tudo pediu essa. Até o fim do Engenheiros do Havaí. Para nós, para nossa equipe, para todo mundo. Já então, Engenheiros do Havaí. Obrigado, prefeito. Por nada, tchau. Obrigado, equipe. Tchau. Dário Miguel, destaques do plantão. Vai daí. Muito bem, Diego e ouvintes da Rádio 104 FM, setor policial, nas últimas 24 horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Destaque mais uma vez pelas rodovias da nossa região, rodovias que pertencem ao município de Santa Cruz do Rio Pardo. A primeira ocorrência aconteceu, segundo as informações obtidas na Central de Polícia Judiciária, mais uma ocorrência pela equipe do setor da Polícia Rodoviária, embriaguez ao volante. Essa ocorrência é registrada
nas últimas 24 horas, tarde de ontem, por volta de 16 horas e 24 minutos, policiais militares rodoviários acabaram conduzindo um homem, informando aí que eles foram acionados para atender, a princípio, uma ocorrência pelo KM 311, mais 700 metros da rodovia Castelo Branco, final da rodovia Castelo Branco, onde pelo local um veículo Fiat Uno aí teria se envolvido num acidente, acabou capotando, e quando os policiais estavam por lá para fazer toda a ocorrência, os policiais acabaram percebendo algo um pouco estranho, ou seja, que o motorista poderia estar embriagado. Eles acabaram conversando com esse condutor do veículo e acabaram oferecendo para ele o teste do etilômetro, o famoso bafômetro, e ele acabou fazendo esse teste, ou seja, de livre, espontânea vontade. Ele disse, não, vou fazer o teste sim. E nesse teste deu 0,72 de álcool. Com isso, ele foi preso, apresentado na Central de Polícia Judiciária. O delegado Dr. Renato Caldeira Mardegan ratificou a prisão, estipulou uma fiança no valor de R$1.000. A irmã desse homem acabou pagando essa fiança. Com isso ele foi colocado em liberdade. O veículo que ele estava dirigindo pertence a uma empresa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E falando ainda sobre as rodovias da nossa região, perímetro urbano aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, hoje pela manhã um veículo Gol, segundo as informações do setor do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, eles foram acionados para atendimento de uma ocorrência onde houve um capotamento pela SP-225 nas proximidades do posto Beira Rio, a alça de acesso a Santa Cruz do Rio Pardo, e esse veículo Gol teria capotado porque passou no óleo. Um caminhão acabou tendo um derramamento de óleo, e com isso o veículo estava logo atrás, estava sentido a empresa Special Dog, onde os dois, tanto o motorista como o passageiro, trabalham nessa empresa santa cruzense, estavam ali pela SP-225, onde acabou perdendo o controle do veículo, onde teve também o capotamento. Apesar dos danos no veículo, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros esteve pelo local, pessoal do trânsito aqui de Santa Cruz, do Demutran, toda a equipe, Polícia Militar também pelo local, e essa ocorrência é registrada também na manhã desta quarta-feira pela SP-225, perímetro urbano de Santa Cruz do Rio Pardo. Ocorrências em destaque no setor policial. Para a gente terminar, fazendo um balanço, para você ter uma ideia, somente nesse mês, olha, nós estamos hoje no dia 24, né? 24 de agosto do ano da graça de 2022. Sim, até ontem, em contato com a Polícia Civil, 53 ocorrências de furtos em Santa Cruz. Rapaz do céu. Olha, para você ter uma ideia, somente no mês de agosto. Então, para a gente finalizar essa informação também para a nossa população, se tratando do setor policial. Diego. Muito bem, os destaques do plantão nas últimas horas com ele, Dário Miguel. Quero mandar um alô para todas e todos que nos acompanham até este momento, seja pelo rádio em 104.9, pela internet, no site, no Facebook. Alô, Carol! A Carol da Cleavers & Co. Ela estava acompanhando o programa e a entrevista com o Diego quando a gente falava da reclamação de alguns jovens, né, Dário Miguel, sobre falta de opção para a balada, para o divertimento. O prefeito argumentou os investimentos aí que o município tem feito na área cultural. E ela gostou, eu fiz um comentário, quem sabe uma boate municipal. Já imaginou, Dário? Eu imagino, claro. Ela gostou do comentário. E lembrando, para quem tá achando que tá meio calma a situação em Santa Cruz, no que diz respeito a eventos, falta uma sacudida. Tá chegando a churrascada da Cleavers, hein? Tá chegando a churrascada da Cleavers. Em novembro. Em novembro. Evento maravilhoso que vai agitar Santa Cruz do Rio Pardo. E, na verdade, todo o Velho Oeste paulista, né? Um abraço pra Carol, sempre ligada conosco. Abraço pra galera da Cleavers. Também o pessoal lá do Subway, sempre com a gente aqui na Gostosa de Ouvir. No meu WhatsApp também tem mensagem do André Santos. Ele pede pra que a gente mande um alô pro Vandão Motopeças e Náutica, pro Lamino, lá da loja da Seva, que são os patrocinadores dele nos torneios de... o homem tem patrocinador, hein? Deve ser bom de pesca mesmo, aí. Agora tô botando uma fé. Um abraço aí pro André Santos e pros patrocinadores dele. Depois eu mando o boleto aí pros patrocinadores, né? Mas já tá fazendo um anúncio pra vocês também. Mais algum recado aí ou vamos embora, Dário? Olha, não tem um registro policial. A título de informação, conversei hoje com uma comerciante pela Avenida Tiradentes. Ela acabou visualizando, entrou em contato com algumas autoridades, mas ela, através da Rádio 104 FM, uma alerta também. Ela, com o marido, acabaram visualizando algumas pessoas aí vendendo palhetas de veículos, certo? Onde ela acabou achando estranho porque abordaram uma senhora no veículo,
E para você ter uma ideia, acabaram cobrando R$350, tá?